Para aqueles que estão nos visitando ou nos acompanham pela internet, lembro-lhes de que nós estamos já há quase 2 anos pregando uma série de sermões no Evangelho segundo escreveu Marcos. Estamos no capítulo 15 do Evangelho segundo Marcos. Cada domingo temos analisado uma porção desta narrativa a respeito da vida, ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje chegamos ao capítulo 15 e eu lerei os versos 42 a 47. Então, abra a sua Bíblia, Evangelho segundo Marcos, capítulo 15, versos 42 a 47. Eu lerei e os irmãos acompanharão silenciosamente a leitura que farei. Acompanhe aí com fé, com interesse, com alegria, a leitura da palavra de Deus. Diz o seguinte: ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Até aí, verso 47. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Curve a sua fronte e oremos ao Senhor. Deus bondoso, nós agradecemos-te pela bendita oportunidade de nos reunirmos aqui, mais uma vez, para adorar-te publicamente e para buscar na tua palavra alimento para a nossa fé. Senhor, que ao nos debruçarmos mais uma vez sobre o texto sagrado, que tu nos ilumine com teu Espírito Santo, a fim de que possamos ter boa compreensão do sentido desta passagem, e que o Espírito Santo também nos convença de que a tua palavra é a verdade, e que o Espírito Santo também nos mova na direção da obediência à tua palavra. Senhor, fale conosco, que a tua palavra caia no nosso coração nesta noite, como semente em boa terra, e que ela produza em nós os frutos a que se destina. Nós oramos em nome de Jesus, a palavra que se fez carne. Amém.
Irmãos, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus são eventos centrais da nossa fé. São eventos centrais do cristianismo. Por exemplo, o apóstolo Paulo disse que o cerne da sua pregação, que o cerne do evangelho que ele anunciava era a morte de Cristo. Ele diz que a sua pregação era centrada em Cristo e este crucificado. Ele disse que não queria saber de pregar, de anunciar, de proclamar, senão a Jesus Cristo. Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário. Então, a morte de Jesus é central para a nossa fé. Paulo disse também que a ressurreição de Jesus é central para a nossa fé. Escrevendo aos Coríntios, lá naquele famoso capítulo 15, onde ele trata da ressurreição, ele diz que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, é inútil. A nossa pregação não tem nenhum valor. Então não há dúvidas que a morte e a ressurreição de Jesus são eventos centrais para a nossa fé. São pilares sem os quais o cristianismo não se mantém de pé. Morte e ressurreição de Jesus Cristo são eventos sem os quais não há cristianismo. Mas, irmãos, há também um evento que é igualmente importante para a nossa fé, que também é igualmente importante para o cristianismo, mas que passa despercebido a nós. Eu refiro-me ao sepultamento de Jesus Cristo. Certamente você ouve falar muito sobre a morte dele. Certamente você ouve falar muito sobre a ressurreição dele. Mas quase nunca a gente ouve falar a respeito do sepultamento do Senhor Jesus. Entre a morte e a ressurreição do Senhor, há um evento muito importante que não pode ser esquecido pelos cristãos, que é o sepultamento de Jesus. Nem sempre pensamos no sepultamento de Jesus como um evento importante, como um evento central para a nossa fé. Mas não há dúvidas que é um evento importante. Por exemplo, todos os 4 evangelhos narram o sepultamento de Jesus. Então, se os 4 evangelistas se lembraram de narrar este evento, é porque ele é importante. Se o Espírito Santo nos dá na Bíblia 4 narrativas do sepultamento de Jesus, é porque é um evento que não pode ficar esquecido. É um evento importante, é central para a nossa fé.
Eu me referi ao capítulo 15 de 1 aos Coríntios, e lá no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, o apóstolo Paulo nos dá um resumo do conteúdo do Evangelho. O apóstolo Paulo nos dá ali, no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, um resumo da nossa fé. Se você quiser dar uma olhada, veja 1 aos Coríntios 15, versos 3 e 4. 1 aos Coríntios 15, versos 3 e 4. Olha como é que Paulo resume a nossa fé. Olha como é que Paulo resume o conteúdo do Evangelho. Veja como é que Paulo resume a sua pregação. 1 aos Coríntios 15, 3 e 4. Paulo diz: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Paulo está dizendo, olha, o evangelho que eu entreguei, que eu passei para vocês, é o mesmo evangelho que eu recebi. E aí Paulo resume essa sua pregação. Paulo resume este evangelho que ele recebeu e passou para frente. Qual é o resumo? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Preste atenção. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, ao resumir o Evangelho, ao resumir a nossa fé, ao resumir a sua pregação, Paulo elenca os três eventos. Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Então, esse evento do meio, o sepultamento de Jesus, é um evento importante, central para a fé cristã. O nosso texto de hoje fala exatamente sobre o sepultamento de Jesus. O nosso texto de hoje é a narrativa de Marcos do sepultamento de Jesus. Marcos está aqui narrando, contando aos seus leitores e a nós também esse evento importante, o sepultamento de Jesus. Então vamos olhar para o sepultamento de Jesus e vamos ver o que nós podemos aprender com esse importante evento do Evangelho. Em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que o sepultamento de Jesus foi aquele evento que Deus usou para dar publicidade à fé secreta, até então, de um discípulo de Jesus. Então, em primeiro lugar, quando a gente vê Marcos narrando aqui o sepultamento de Jesus, a gente descobre que foi exatamente o sepultamento de Jesus que Deus usou para que a fé de um discípulo que até então era discípulo no anonimato, a sua fé ganhou publicidade no sepultamento de Jesus. Dê uma olhada aí no verso 42 e 43 do nosso texto. O verso 42 diz o seguinte: ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então, Marcos, ao narrar o sepultamento do Senhor, Marcos informa que foi um homem chamado José de Arimateia, que tomou as providências para o sepultamento de Jesus. E Marcos diz aí quem era este homem.
nós não temos muitas informações a respeito dele. Mas Marcos nos dá uma informação importante. Marcos diz que ele era um ilustre membro do Sinédrio. Quando nós vimos o julgamento de Jesus, eu disse a vocês que o Sinédrio era, naqueles dias, uma espécie de Suprema Corte da época, não é? Era o tribunal mais importante dos judeus. Era aquela corte, aquele tribunal que julgou e condenou à morte o Senhor Jesus. Então, José de Arimateia, diz Marcos, era um ilustre, um importante, um influente membro desta corte, deste tribunal dos judeus, o Sinédrio. Mas Marcos diz mais a respeito deste homem. Marcos diz que ele, além de ser um importante membro do Sinédrio, ele era um homem que esperava o reino de Deus. Então, esta informação nos faz entender que José de Arimateia era alguém que, de alguma maneira, creu em Jesus Cristo como o Messias. Mas talvez você diga, reverendo, como assim? Um proeminente membro do Sinédrio, discípulo de Cristo, um proeminente membro do Sinédrio, crente em Jesus. Onde é que estava José de Arimateia, então, quando Jesus foi julgado e condenado, como vimos há algumas semanas, injustamente, por esse tribunal do qual ele fazia parte? Irmãos, nós não sabemos se José de Arimateia esteve presente naquela reunião do Sinédrio que ouviu Jesus e que o julgou. É provável que sim. É provável que José de Arimateia estivesse lá presente. Marcos não nos dá muitas informações, mas, como eu disse, os outros evangelistas narram o sepultamento de Jesus também. E os outros evangelistas nos ajudam a montar o quadro. Abra a sua Bíblia lá no Evangelho segundo Lucas. Dê uma olhada no Evangelho segundo Lucas. Veja a narrativa que Lucas faz no capítulo 23 do seu Evangelho. Lucas, capítulo 23, e eu leio aqui os versos 50 a 52. Lucas 23, 50 a 52, diz o seguinte: E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, agora vejam esse parêntese aí, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Então preste atenção, Lucas narra o mesmo fato, só que Lucas acrescenta um detalhe que Marcos não fala dele. Lucas diz aqui que José de Arimateia não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros membros do Sinédrio. Então, Lucas está informando aqui que José de Arimateia não havia concordado com a decisão dos seus pares lá no Sinédrio, certamente se referindo ao julgamento do Senhor Jesus.
Então, se ele esteve presente, se não esteve, a gente não sabe, a Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que não havia concordância dele na decisão do sinédrio. Mas a pergunta ainda permanece: por que é que José de Arimateia não fez nada? Por que é que ele aparentemente aceitou calado a decisão do sinédrio a respeito de Jesus Cristo, naquele julgamento injusto, como vimos quando meditamos naquela passagem? Até porque Marcos diz que José de Arimateia era um membro ilustre do sinédrio, era proeminente. Certamente ele tinha influência sobre os seus demais colegas do sinédrio. Por que é que José de Arimateia nada fez? Irmãos, dê uma olhada, João talvez nos ajude a encontrar alguma resposta. Vamos ver João. João também narra o sepultamento de Jesus. João capítulo 19. Veja bem o que diz João no capítulo 19, verso 38. Evangelho segundo João, capítulo 19, verso 38. Eu leio, diz o seguinte: depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Então, João diz claramente que José de Arimateia era discípulo de Jesus e diz aqui que ele era um discípulo secreto de Jesus. Era um discípulo ainda que ocultamente. E João revela a razão pela qual a fé de José de Arimateia permanecia em secreto. Ele diz que era por receio, por medo que ele tinha dos judeus. Então, olhando a narrativa de Lucas, olhando a narrativa de João, nós podemos ter uma compreensão melhor, podemos ter um quadro mais completo a respeito deste discípulo anônimo de Jesus chamado José de Arimateia. Ele era um discípulo secreto, ele era um discípulo anônimo. Ninguém podia saber, porque ele tinha receio, ele tinha medo dos judeus. Irmãos, ele certamente não queria colocar em risco a sua reputação. Ele mantinha a sua fé em secreto, porque certamente ele temia perder privilégios, perder posição, porque era um homem influente e temia demais a posição, perder a posição social que ocupava. Ele amava demais certas coisas das quais ele não estava disposto a abrir mão. Se a gente quisesse usar uma linguagem contemporânea, poderíamos dizer que José de Arimateia temia o bullying, ele temia
a cultura do cancelamento, não é? Ele temia ser identificado com Jesus e, portanto, ser escanteado na sociedade da época. Então, José de Arimateia era um discípulo anônimo, porque não estava disposto a pagar o preço de ser identificado com Jesus. Por isso, ele seguia a Jesus em secreto. Era um discípulo de Jesus, ainda que ocultamente. Mas nós estamos analisando aqui o Evangelho segundo Marcos. Marcos diz que, de maneira surpreendente, José de Arimateia, notem bem como é que Marcos narra, dirigiu-se resolutamente a Pilatos. Embora até então fosse um covarde, um medroso, que se manteve no anonimato como seguidor de Jesus, agora, para tomar providências para o sepultamento do Senhor, diz Marcos que José de Arimateia dirigiu-se ao governador romano, Pilatos, e fez isso de maneira resoluta, destemida, corajosa. Foi lá e pediu o corpo de Jesus. Então, irmãos, a gente descobre aqui que foi exatamente no contexto do sepultamento de Jesus, tomando as providências para o sepultamento do Senhor. Foi a necessidade de sepultar o seu mestre que transformou José de Arimateia, um discípulo anônimo e covarde, num confessante destemido. Aquele que antes mantinha a sua fé em segredo, agora resolve dar publicidade à sua fé. Agora resolve assumir publicamente o seu compromisso com Jesus. Agora resolve deixar claro para todo mundo que ele estava identificado com aquele que fora crucificado como um malfeitor. Então ele assume publicamente o seu discipulado, demonstrando agora estar disposto a pagar o preço de seguir a Jesus. E demonstrando assim também a autenticidade, a veracidade da sua fé. Irmãos, eu creio que nós podemos aprender com esse fato. Até porque o discipulado secreto sempre foi e sempre será uma tentação para os seguidores de Jesus. Nós vivemos num mundo que é contra o Senhor e contra o seu ungido, diz o Salmo 2. Nós vivemos num mundo em que as pessoas são indispostas contra o Senhor e a sua lei, o seu evangelho. Por isso, nós sempre seremos tentados a esconder o nosso compromisso, a nossa identificação com Jesus Cristo. Aliás, o próprio Jesus Cristo nos preveniu quanto a esse perigo. Ele disse que esta indisposição do mundo contra ele certamente se voltaria contra nós por causa da nossa identificação com ele.
Você certamente se lembra da oração sacerdotal do Senhor, que está registrada lá no Evangelho de João, capítulo 17. Jesus, orando pelos seus discípulos, ele disse: o mundo os odiou. O mundo odiou os meus discípulos. É isso que ele está dizendo. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, Jesus deixou claro que a nossa identificação com ele poderia nos causar problemas, poderia nos causar danos, poderia nos causar prejuízos. Por isso, meus irmãos, todos nós, seguidores de Jesus, haveremos de enfrentar esta tentação que enfrentou José de Arimateia, de permanecermos no anonimato. Mas eu disse que, ao dar publicidade à sua fé, a sua identificação com Jesus, José de Arimateia mostrou a autenticidade da fé que estava no seu coração. Porque a Bíblia deixa muito claro que a verdadeira fé não pode permanecer em secreto. A verdadeira fé não pode permanecer no anonimato. O apóstolo Paulo disse que com o coração se crê e com a boca confessa. Então, quando a fé verdadeira é implantada no coração pelo Espírito Santo, ela redunda, consequentemente, automaticamente, em confissão corajosa. Então é por isso que eu disse que a fé de José de Arimateia se mostrou autêntica, porque ela não pôde permanecer secreta. Ela não podia continuar escondida. Ele não podia continuar se envergonhando de Jesus e do Evangelho. E ele, então, se mostrou disposto a perder tudo por causa de Jesus. De alguma maneira, ele entendeu que aqueles que perdem por causa de Jesus, de fato, estão ganhando. De alguma maneira, ele entendeu que Deus, ao implantar a fé verdadeira no seu coração, o levaria inexoravelmente à confissão corajosa. Não é isso que Jesus Cristo disse? Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, irmãos, essa é a primeira lição que nós podemos aprender com esse episódio do sepultamento de Jesus. Que Deus nos dê também esse entendimento que deu a José de Arimateia. Que creiamos que ser perseguido, sofrer bullying, ser cancelado por causa de Jesus é um grande privilégio. Porque se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Aqueles que estão identificados com Jesus participam do ônus, mas participam também do bônus de estar unido a Ele. Mas o nosso foco, irmãos, é o sepultamento de Jesus. Por que é que Jesus teve que ser sepultado? Pensem comigo, se o plano de Deus era ressuscitá-lo, por que é que Deus, então, não o ressuscitou ali mesmo na cruz?
Por que é que foi preciso o sepultamento entre a morte e a ressurreição do Senhor? Por que é que Jesus não foi ressuscitado sem precisar ser sepultado? Irmãos, o sepultamento de Jesus foi necessário porque ele possibilitou, eu diria, o atestado de óbito do Senhor. Veja aí o verso 44. O verso 44 diz que Pilatos, quando foi procurado por José de Arimateia, ficou admirado de que Jesus já tivesse morrido. Preste atenção. A morte por crucificação era normalmente uma morte lenta. Normalmente, se quebrava as pernas do crucificado para acelerar o processo de morte. Porque, tendo as pernas quebradas, o corpo perdia o apoio, não é? E o condenado era asfixiado e, portanto, morria mais depressa. Se você ler o Evangelho de João, a narrativa da morte de Jesus, você vai descobrir lá que eles tomaram essa providência na crucificação de Jesus. Quebraram a perna de um dos crucificados, junto com Jesus, quebraram a perna do outro, e quando foram quebrar a perna do Senhor Jesus, para acelerar o processo de morte, verificaram que ele já estava morto, e não foi preciso, então, esta providência, que tinha o propósito de acelerar o processo. Então, Marcos diz que quando José de Arimateia procurou Pilatos, Pilatos ficou admirado que Jesus já tivesse morrido tão rapidamente. Marcos diz que Pilatos chamou o centurião, aquele mesmo que fez aquela declaração que nós abordamos no domingo passado. Certamente esse homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Então, certamente era esse o centurião. Marcos diz que esse centurião foi procurado e Pilatos perguntou a ele se já havia tempo que Jesus morrera. Isso está aí no verso 44. E veja o verso 45. O verso 45 diz que somente após certificar-se de que Jesus estava morto, é que Pilatos cedeu ao pedido de José de Arimateia, entregando-lhe o corpo de Jesus para ser sepultado. Então, prestem bem atenção, irmãos, o sepultamento de Jesus significa que nenhuma dúvida pairou sobre a sua morte. Isso é muito importante. É muito importante dizer que isto deu a oportunidade de que a veracidade da morte do Senhor foi atestada pelas autoridades romanas. Isso é importante porque atestar a veracidade da morte implica atestar a veracidade da sua ressurreição. Por exemplo, há uma teoria importante que ficou conhecida como a teoria do desmaio, uma teoria que pretende negar a veracidade da ressurreição do Senhor. Esta teoria diz que Jesus de fato não morreu. Esta teoria diz que Jesus apenas desmaiou. Ele teve as suas forças exauridas e mais tarde despertou, saiu do coma e do túmulo.
Então imaginem que se Jesus tivesse sido ressuscitado, sem que a sua morte tivesse sido atestada pelo Império Romano, sem que ele houvesse sido sepultado, se ele tivesse sido ressuscitado lá na cruz mesmo, teorias assim ganhariam mais forças. Então, irmãos, o sepultamento de Jesus significa o seu atestado de óbito. Deus arquitetou a coisa de tal maneira que não pairasse dúvidas a respeito da sua morte e, consequentemente, da sua ressurreição. Então, o sepultamento de Jesus foi, em primeiro lugar, o cenário que Deus preparou para que a fé de José de Arimateia ganhasse publicidade e se mostrasse uma fé autêntica. Segundo lugar, o sepultamento de Jesus foi o cenário que Deus montou para que a sua morte fosse atestada pelas autoridades romanas. Em terceiro lugar, e finalmente, vejam qual é a implicação do sepultamento de Jesus para a nossa vida cristã. Irmãos, o sepultamento é aquele evento final da vida humana. Não sei se vocês percebem, mas a sensação que se tem quando não é possível fazer o sepultamento de um ente querido, a sensação que a família tem é angustiante, porque é a sensação de que a vida não terminou. Então, o sepultamento é aquele evento que põe fim à vida humana. É por isso que as famílias sentem muita angústia quando não podem sepultar os seus mortos. Deixar um ente querido insepulto é uma experiência angustiante. Parece que o caso não teve um desfecho. Não é assim a experiência? Então, irmãos, o sepultamento de Jesus significa também o desfecho da velha humanidade. Paulo diz que Jesus Cristo tomou para si a natureza humana, ele veio em semelhança de carne pecaminosa. O que é isso? Deus, na pessoa de Jesus, tomou para si a natureza humana corrompida, estragada pelo pecado. Ele tomou para si a humanidade adâmica, corrompida pelo pecado, e lá na cruz, Deus julgou em Jesus, condenou em Jesus a humanidade adâmica. E não somente isto, hoje estamos vendo que a humanidade adâmica não ficou insepulta. A velha humanidade corrompida foi sepultada de uma vez por todas. E isto tem implicações para você e para mim. Notem no que Paulo diz, escrevendo aos Romanos capítulo 6, verso 4. Paulo diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Paulo está dizendo
que esta é a maneira pela qual nós somos transformados em novas criaturas. Nós somos transformados em novas criaturas pelo sepultamento da velha humanidade. Nós fomos sepultados com Cristo. E quando Cristo ressuscitou, ele deixou a velha humanidade no túmulo. Ele não trouxe mais consigo a velha humanidade adâmica corrompida pelo pecado, mas ele trouxe consigo uma nova humanidade. Para ajudar os seus discípulos a entenderem o mistério dessa transformação, Jesus usou uma ilustração que não esclarece tudo, não é? Para ilustrar o que ia acontecer na sua morte, ele usou uma ilustração, uma figura, uma metáfora da agricultura. Jesus disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele não pode produzir fruto. O grão de trigo precisa desaparecer para que algo novo tome o lugar dele. Então Jesus usou aí a figura da germinação de uma semente, algo misterioso, e é isso que ajuda a entender o que aconteceu na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. A velha humanidade, como um grão de trigo, precisava ser sepultada de uma vez por todas, desaparecer, para que algo novo tomasse lugar dela. Uma nova humanidade veio à existência por meio desse sepultar de Cristo e da sua ressurreição. Isso significa que o nosso velho eu adâmico, corrompido pelo pecado, foi sepultado com Cristo de uma vez por todas. E é por isso que Paulo vai dizer que aqueles que estão unidos a Cristo pela fé são agora nova criatura. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Irmãos, isto significa que o que Deus faz na nossa redenção por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, Deus não está apenas produzindo seres humanos melhores. Embora o cristianismo torna você um ser melhor, mas ele não está apenas reformando velhos seres humanos. O que Deus está fazendo não é apenas uma questão de melhorar o seu velho eu, não é reforma, é demolição e a construção de algo novo. É o que Jesus chamou de novo nascimento. O Evangelho não apenas melhora você, o Evangelho mata você, sepulta você, para que um ser de outra natureza tome o seu lugar. É como a semente que é plantada precisa desaparecer para que uma planta surja no lugar. Você precisa morrer, ser sepultado, para que algo novo venha no seu lugar. É isso que Deus fez por meio do sepultamento e da ressurreição de Cristo. Por isso que Paulo diz que nós fomos sepultados com Cristo. Aquele pecador que a minha mãe pôs no mundo, quando eu nasci, eu preciso entender, aquele já morreu e foi sepultado. E eu preciso agora deixá-lo na sepultura,
eu não posso ficar desenterrando aquele defunto. Aquele morreu. Todas as vezes que eu ajo de maneira contrária à vontade de Deus, todas as vezes que eu dou lugar ao meu velho eu estou desenterrando um defunto que não era para ser desenterrado. Ele foi morto, sepultado e lá precisa ficar. Porque em Cristo eu fui feito uma nova criação. Entendeu a importância do sepultamento de Jesus? Significa que você foi sepultado com Ele. Deus fez isto conosco em Cristo Jesus. Ele nos matou, nos sepultou, para que uma nova criatura viesse à existência. O que cabe a nós é acreditar nisso. Crer em Jesus é levar isso a sério. É deixar o velho eu na sepultura onde Deus o colocou. E Paulo diz, é assim que nós vivemos em novidade de vida. Para que você viva uma vida nova, é preciso deixar o velho eu na sepultura. Todas as vezes que você segue o seu eu adâmico, a sua velha natureza, todas as vezes que você age com base na sua natureza pecaminosa, todas as vezes que você satisfaz os seus desejos pecaminosos, você está desenterrando defunto. Se você estiver unido a Cristo, o seu eu adâmico foi crucificado, foi morto e foi sepultado. Irmão, acabou. Deixa no túmulo aquele ser corrompido pelo pecado. Deus o colocou lá. Deixe o seu velho eu sepultado para sempre, porque esse é o primeiro passo para viver em novidade de vida. Então lembre disso durante essa semana e durante toda a sua vida. Deixe o seu velho eu na sepultura. Foi lá que Deus o colocou. É assim que você vai viver uma vida nova. É assim que você vai aprender a viver em novidade de vida. Que Deus ajude a você e ajude a mim a acreditar nesse mistério de que fomos sepultados com Cristo para vivermos em novidade de vida. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos encerrar o culto desta noite orando a Deus, recebendo a bênção e cantando juntos o hino 299. Fortalece a tua igreja, é uma oração cantada. Então, depois da bênção, nós faremos esta oração cantada. Obrigado, Senhor, pela boa notícia do Evangelho. Obrigado porque a humanidade estragada, corrompida pelo pecado, foi julgada e condenada por ti lá na cruz do Calvário, juntamente com Cristo. Muito obrigado porque tu não deixastes esta velha humanidade insepulta. O Senhor a sepultou de uma vez por todas. Muito obrigado porque fizestes isto para que uma nova humanidade viesse à existência. Muito obrigado porque nos unistes a Cristo, para que nós pudéssemos ser partes desta renovação de todas as coisas que o Senhor está realizando. Muito obrigado porque em Cristo fomos mortos,
sepultados e feitos novas criaturas. Senhor, nos perdoe, porque às vezes nós nos esquecemos destas coisas. Às vezes nós permitimos que aquele velho homem se levante da sepultura e nos influencie de maneira tão desastrosa. Ó Senhor, ajuda-nos a acreditar que fomos de fato sepultados com Cristo e que jamais tiremos da sepultura aquela velha humanidade que o Senhor lançou lá de uma vez por todas. Ajuda-nos na semana que começa hoje a vivermos em novidade de vida. Ajuda-nos a perdoar em vez de vingar. Ajuda-nos a amar em vez de odiar. Ajuda-nos a viver uma vida pura, santa e agradável a Ti. Ajuda-nos a viver em novidade de vida. E para isso, Senhor, ajuda-nos a deixar na sepultura a nossa velha humanidade. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.